Fala galera, eu sou o professor Asley de Sociologia e sejam muito bem-vindos ao XP Resolve, esse projeto massa que o Expliquei criou para você. E juntos aqui nós vamos simplesmente responder todas as questões do Enem de 2009 até hoje. Eu queria chamar a sua atenção principalmente para o modelo, porque existem, óbvio, a gente já vai trocando ideias a cada vídeo, mas eu queria chamar a sua atenção para o quê? Existem inúmeras formas de facilitar o seu processo de resolução de itens. Porque eu sei, professor, é muita questão, é muito texto, eu fico muito cansado, eu não consigo mais, se eu estiver interpretar texto. Cara, a gente sabe muito bem disso, pode ficar tranquilo. Mas o que acaba acontecendo? Existem alguns mecanismos, por exemplo, que você pode perceber ao longo da questão. Isso aqui é a própria questão Enem, né? Eu consigo perceber inúmeros mecanismos, referências, palavras-chave, que podem facilitar muito o meu e o seu trabalho. Eu já chamei sua atenção inúmeras vezes que eu pedi para que você, que é meu aluno, pegou a prova de Ciências Humanas, a primeira coisa que você deve olhar, por exemplo, é a referência do texto. E nessa revista, aqui, por exemplo, a notícia do R7, ele coloca assim, né? Fabricante do iPad vai trocar trabalhadores por 1 milhão de robôs em 3 anos. Obviamente, se eu olho algo desse tipo, é provável que a notícia gira em torno de relações de trabalho. E se eu estou falando em iPad, se eu estou falando em robôs, e a notícia até porque é de 2011 também, eu consigo perceber que essa relação de trabalho ela está sendo projetada no mundo contemporâneo. Eu não estou falando de Fordismo, eu não estou falando de Taylorismo, necessariamente. Eu estou falando de uma outra relação de trabalho que é mais próxima do nosso dia a dia, beleza? Olha o que eu consegui extrair de informação apenas observando a referência do texto. Mas ela coloca assim, ó. Uma gigante empresa taiwanesa do setor de tecnologia vai substituir parte dos seus funcionários por 1 milhão de robôs em até 3 anos, segundo a agência de notícias chinesa. O objetivo é cortar despesas. Preste bastante atenção nisso aqui. Os robôs serão usados para fazer trabalhos simples e de rotina, como limpeza, soldagem e montagem, atividades que atualmente são feitas por funcionários. A empresa já tem 10 mil robôs e o número deve chegar a 300 mil em 2012 e a 1 milhão em 3 anos. O texto é relativamente simples, é um texto jornalístico, informativo. Então, nesse ponto, o que é que nós podemos extrair? Eu tenho uma realidade de trabalho, e aqui a gente está falando, por exemplo, beleza, estamos falando sobre trabalho, mas o texto ele destaca principalmente o aspecto da tecnologia. Como essa tecnologia contribui, não sei se contribui se é a melhor palavra, mas como essa tecnologia ela interfere na relação de trabalho. Porque você percebe que existem tipos de trabalho, ele destaca muito isso. Por exemplo, e a ideia, obviamente, como uma empresa, ela visa o lucro. Não pense que ela está ali por hobby ou qualquer algo parecido. Ela visa o lucro. E qual foi a maneira que eu encontrei de diminuir esse custo e, consequentemente, aumentar o meu lucro, evitando despesas? Eu percebi que o trabalho da máquina é um tipo de trabalho, por exemplo, que ele pode substituir, e de maneira muito mais barata, principalmente a longo prazo, o trabalho humano. Quando ele pensa dessa forma, eu queria chamar a sua atenção para o quê? Os tipos de trabalho que serão substituídos. Os tipos de trabalhadores que serão substituídos, melhor dizendo. Por exemplo, são trabalhos simples e de rotina. Olha como ele chama. Limpeza, soldagem, montagem. Esse tipo de atividade, por exemplo, é um tipo de tarefa, óbvio que todo trabalho é digno, claro, mas é um tipo de tarefa que tende a ser associada a uma pouca qualificação técnica. É por isso que se fala tanto, e os pais de vocês investem tanto para que vocês estudem e tenham qualificação. Se para as pessoas que são tecnicamente qualificadas em questão de formação, certificação e por aí vai, já é muito difícil, para aquelas pessoas que não têm essa qualificação, a coisa se torna muito mais complicada. É aquilo que dentro da linguagem, por exemplo, marxista, nós vamos chamar de um exército industrial de reserva. É um tipo de mão de obra, por exemplo, que a gente tem um cenário que é o cenário de desemprego. Óbvio que todo país sofre mais ou menos com o desemprego. E existem modelos, por exemplo, se a gente pudesse colocar aqui,
a ideia do desemprego, existem tipos de desemprego. A gente poderia falar, por exemplo, de um desemprego conjuntural. O que é o desemprego conjuntural? Aquele desemprego, por exemplo, de circunstância. Uma crise econômica, uma pandemia. Obviamente, vários postos de trabalho serão perdidos. Mas existe um outro tipo de desemprego, que é o desemprego estrutural, que é aquele que está associado à base da sociedade. E no mundo de hoje, marcado pela tecnologia, marcado pela atuação de robôs, inúmeros postos de trabalho são perdidos ano a ano, exatamente de pessoas que não teriam a qualificação ou que a máquina consegue substituir facilmente. Você pode pensar, esses casos aqui, existem várias empresas pelo país que estão substituindo caixa de supermercado por máquinas, robôs ou algo parecido. Simplesmente computadores. Então, a ideia é que essas pessoas venham a compor um exército industrial de reserva, que podem, como são pouco valorados no sentido de salário, eles poderiam ser substituídos e isso aumentaria, por exemplo, o lucro de empresas. Beleza? Vamos para o comando, ó. Em relação aos efeitos da decisão da empresa, uma divergência, e preste muita atenção ao comando, né? O que ele quer? Uma divergência entre o empresário e os funcionários, no exemplo citado, encontra-se nos respectivos argumentos. Que tipo de argumento aqui mostra essa divergência? A inovação dos investimentos e flexibilização da produção? Não é disso que ele está tratando. Mas sim, o que é que vai acabar acontecendo? Um aumento da eficiência por parte do empresário, mas, consequentemente, a perda dos postos de trabalho. Esse é o nosso gabarito. Eu viso, por exemplo, produzir mais e gastar menos. E isso, logicamente, está se referindo à eficiência, mas isso também tem um custo. Eu falo de um custo que eu estou evitando materialmente, mas existe um custo humano, que perderão seus postos de emprego, por exemplo, para a máquina. Não necessariamente estou falando sobre reforço de produtividade e ampliação das negociações. Não é isso que está sendo discutido. Outro aspecto importante da prova do Enem. Os itens que a gente está marcando como falso não necessariamente são itens errados, mas eles não condizem com o que está sendo perguntado no comando e, por exemplo, no texto. Beleza? Diminuição dos custos e redução da competitividade, também não. Até aqui tudo bem, mas aqui já se tornaria falso. Racionalização do trabalho e modernização das atividades não é informação falsa, mas não é o dilema, por exemplo, não é a divergência que ele está tratando no texto. Por isso, letra B, um aumento da eficiência e, consequentemente, a perda dos postos de trabalho. Beleza? Espero ter tirado sua dúvida e valeu. Até logo.